Boa noite, boa noite. Vocês chegaram a ouvir? Espero que não, né? O fone dele entrou aqui. Boa noite. Estamos ao vivo. Tema de hoje, como, né? Eu pensei em como maternar sem repetir os padrões. Mas eu achei muito pertinente um tema, o que ainda ecoa nos nossos ouvidos, que a nossa mãe dizia, né? O que ainda ecoa nos seus ouvidos, nos meus ouvidos, que a minha mãe dizia, né? Eu vou deixar aqui o tema da nossa live de hoje. O que ainda ecoa os ouvidos. O que ainda ecoa nos seus ouvidos, que a sua mãe dizia? O que ainda está aí de forma inconsciente? O que ainda está aí, ali, ó? O que você ainda repete, o que você ainda espera? Tudo certo? Tá chegando direitinho? Conseguiu ver pra mim aí se tá... A voz tá chegando? O meu povo aqui para me ajudar. A voz tá ok? Quem tá chegando? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? O fone tá conectado? Tá certo aí? Tá chegando? Tá chegando o fone? Tá chegando para vocês aí, gente? Como é a gente não trazer tudo que a gente viveu? Tá chegando aí certinho, Valdir? Tá. Como não trazer o que a gente viveu? Como não repetir os padrões? Como não deixar que essa voz, que tudo que a gente aprendeu, que não foi legal, que não foi tão bom assim, como não deixar que isso... Oi, meu amor! Não, como não deixar que isso venha para a educação dos nossos filhos, né? Porque as nossas mães, gente, elas aprenderam com as mulheres da família dela. Elas aprenderam com a nossa avó. Elas aprenderam com as mulheres da família. E assim nós somos. Assim nós aprendemos. Nós aprendemos. Bota o dedo nesse coraçãozinho aí, gente, para o Instagram entregar aí para mais pessoas. Nós aprendemos com as mulheres da nossa família. Então não adianta a gente achar que a gente não tá fazendo alguma coisa ali, gente, porque é tudo de forma inconsciente. A gente vai ter que dar uma suada aí pra gente não repetir o padrão. E isso é tão comum. Eu, como terapeuta, tenho amigos, tenho familiares, tenho muita gente na minha volta. E a gente não tem como a gente ver as pessoas repetindo os seus padrões. A gente vê os nossos familiares repetindo os padrões. A gente vê, é normal. Eu não diria, é normal, né? É normal. Porque tudo que nós queremos é pertencer. Por mais que a gente diga, Deus me livre, eu não vou criar os meus filhos como a minha mãe me criou. Deus me livre, eu não vou criar os meus filhos como a minha avó criou os meus tios, porque a gente fica ali tudo na família, mas o máximo que a gente pode fazer, que é comum, é ir de um extremo ao outro. A gente não vai fazer igual a nossa mãe, a gente vai fazer o extremo. A gente vai dar uma volta enorme na quadra, no quarteirão.
E a gente vai, quando a gente se pegar, a gente tá lá fazendo tudo igual. Mas antes a gente vai para aquele extremo oposto, que é: eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer assim, eu não vou fazer assado, eu não vou botar meu filho para fazer isso, eu não vou abandonar o meu filho, sabe? E a gente vai botando isso ali na conta da nossa mãe. A gente faz só com a nossa listinha ali de exigências, porque filho é assim. A gente faz só com a nossa listinha ali de exigências e a gente vai dizendo tudo que a gente quer e que a gente não quer para nossa vida. Bem crítica, né? Bem crítica, bem... Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, que tem gente perdendo esse conteúdo. Bem crítica, bem, sabe? Bem, de uma forma bem incisiva, que não vai fazer. Mas quando a gente se pega, a gente tá ali fazendo as mesmas coisas. De forma que a gente nem consegue entender o porquê que a gente está fazendo isso. E aí, quando a gente tem o nosso filho, a gente faz o quê? A gente entende o quê? Que a gente, Deus me livre, não vou fazer assim, não vou fazer assado, Deus me livre fazer assim, Deus me livre me criar o meu filho como a minha mãe me criou, Deus me livre deixar meu filho para minha mãe criar, Deus me livre, né? Viver as coisas meu filho viver as coisas que eu vivi na infância, Deus me livre. E aí a gente vai ali com a nossa listinha de críticas, com a nossa listinha de exigências, e aí a gente se torna aquela mãe mega power, super protetora com os nossos filhos, né? A gente vai àquele extremo, a gente quer dar tudo que não teve, desde o não material, desde o material, e a gente faz um bololô danado, a gente sai até do nosso lugar de mãe para virar amiga dos filhos, a gente faz uma inversão ali, tudo para quê? Para se sentir amadas, né? Para a gente se sentir amado, porque na nossa época, os nossos pais não estavam nem aí se eles seriam amados ou não. Eles não estavam nem aí. Eles estavam tentando dar conta de nos criar. Tudo que eles faziam era para tentar dar conta de nos criar. Eles não estavam aí tentando, será que ele vai gostar de mim? Será que ele não vai gostar? Será que ele vai ter raiva de mim? Será que não vai ter? Não, naquela época não tinha isso. As pessoas estavam preocupadas com a sua sobrevivência. Então, desde que você sobrevivesse, um irmão cuidando do outro, alguns filhos a gente tinha que deixar na casa de algum parente, com uma tia, com os avós. A gente, né, eu mesma fui deixada para ser criada com a minha avó, porque a minha mãe, ela não teve condições de me criar. Então, a minha mãe, depois de muitos anos, eu entendi que a minha mãe não me largou na casa da minha avó e foi embora. Ela morou ali um tempo. Ela ficou comigo na casa da minha avó. Mas isso, gente, é a forma que a gente interpreta. Isso é a forma que a gente deu conta de lidar. Isso é o que ficou registrado. Porque quando eu comecei a entender, quando eu comecei a entender o mundo ao meu redor, a minha mãe já não estava mais ali. Então, para mim, a minha mãe não morou ali. Para mim, eu vivi ali, né, só. A minha mãe me deixou, porque o que acontece muito antigamente? Não se tinha explicação para as coisas, a gente não perguntava. A gente era o que era e acabou. Os pais não ficavam preocupados em explicar nada, em tentar, minha filha, meu filho, não. Era aquilo e acabou. Então, assim, eu fui conhecer a minha história adulta.
Porque todas as vezes que eu tentava conversar com a minha mãe, ela chorava muito e virava uma discussão. Eu raivosa, isso eu entendo hoje, tá, gente? Eu raivosa, magoada, ferida, porque não fui criada pela minha mãe, eu tinha uma raiva disso, eu nutria essa raiva. E a minha mãe culpada por ter me deixado com a minha avó. Mas ninguém me contou a real história, ninguém falava. Porque todas as vezes que eu ia conversar com ela, eu já ia em tom de acusação. Então, se você já vai falar com a pessoa em tom de acusação, a pessoa, né, ela já sentia a culpa. Hoje eu entendo. Nasce uma mãe, nasce a culpa junto, né? Então, eu não dava conta de entender, até porque eu não era mãe. E quando eu fui mãe, eu arrebitei o nariz, né? Talvez vocês não entendam, né, a forma que eu tô falando, mas muitas de nós faz isso. Vai querer ser a melhor mãe do mundo para os filhos, né? De uma forma bem arrogantezinha. E vai mostrar para nossa mãe que é assim que se cria filho, porque a gente não foi criada direito. A gente foi largada, a gente foi deixada com alguém, a gente ficou por aí, a gente foi deixada com uma parente, com uma tia, com a avó. Então a gente traz, oi Karina, boa noite lindona. Então a gente traz isso no nosso inconsciente, fica ali guardado, fica ali gravado. Então essa ferida do abandono e da rejeição, ela vai ali, ó, vai. Então eu só fui saber da minha história. Tudo bem, lindona? Eu só fui saber da minha história quando eu era adulta. E adulta depois de muita terapia, depois de muitos processos terapêuticos que eu fui conversar com a minha mãe. Mas ainda depois de ter conhecido da minha filha ter nascido, eu fui na minha mãe quando a minha filha tinha 1 aninho e fui lá toda como se eu fosse meio que... Gente, eu só entendo isso hoje, tá? Porque na época eu não entendia. Eu só entendo isso hoje, como se eu fosse mostrar algo pra ela. E eu era a melhor mãe do mundo. O mundo parou pra que eu fosse mãe. E a minha filha era a coisa mais importante do mundo. Eu tratava ela como se ela fosse quebrar. Mas isso tudo por quê? Por conta das minhas feridas emocionais. Eu trouxe as minhas feridas emocionais. E muitas de nós traz, gente. A gente trata o nosso filho como se ele fosse quebrar. E é pesado para a criança. É pesado demais para o nosso filho. A gente traz a nossa bagagem emocional e traz para o nosso filho, né? E a criança, lógico que não suporta. A criança não dá conta de lidar com esse peso, com a super proteção, com aquela coisa ali daquele grude, o filho é minha vida, é tudo que eu tenho, sabe, minha força. Não, isso é totalmente disfuncional, gente. A gente não pode deixar esse peso sobre os ombros dos nossos filhos. É pesado para eles não dão conta, eles são apenas filhos. Eles são apenas filhos. E a gente cria filhos para o mundo. E ainda hoje a gente vê... E depois eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu ia entrar agora, mas eu não vou entrar agora. E aí, é pra gente identificar, né? Como a gente entra nesses padrões. Como a gente entra na nossa dor. Como a gente fica na nossa dor. Para que a gente consiga, dar o segmento ali à nossa vida. Então, muitas vezes, contando ainda com essa ferida de abandono, se a gente foi abandonada pelo nosso pai, foi rejeitada pelo nosso pai, que foi o meu caso, eu ainda tive um relacionamento onde, tudo isso a gente vai buscar de forma inconsciente. Eu fui buscar essa questão também de reviver isso, né? De reviver ali uma situação onde eu fui uma mãe, né, solo, né, que se fala hoje em dia,
para poder reviver todas aquelas coisas, todas aquelas feridas, todas aquelas dores, que com certeza, se eu tivesse consciência hoje, eu faria tudo diferente. Eu faria tudo oposto, mas a gente só faz isso com consciência. A gente não consegue, a gente vai vivendo, gente, as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo. A gente não consegue discernir, a gente não consegue entender. A gente só vai conseguir entender quando a gente olhar para as nossas feridas, quando a gente olhar para a nossa dor. E aí, a minha situação era de repetir dor, de repetir sofrimento, porque era esse mundo que eu conhecia, né? Eu sobrevivia. Eu tenho uma foto, eu era uma pessoa antes da minha filha, antes de eu engravidar. Quando eu engravidei, eu trabalhava, eu tinha casa própria, eu tinha uma estrutura, tinha plano de saúde. Eu fiquei uma caveira, né? Aquilo se tornou muito pesado para mim, porque a gente está segurando toda, não só uma gestação, mas toda uma história, toda uma ancestralidade, toda uma história que não é minha, toda uma situação ali de repetição, né? E a coisa que a gente menos quer, que a gente não quer, é fazer igual. Mas alguma coisa ali... Olá, lindona, tudo bem? Abigail, sua maravilhosa. Tudo que a gente não quer é fazer. O nosso maior medo é que a gente precise fazer aquilo, deixar o nosso filho com alguém, e por isso que a gente fica com aquela, agarrando ali como se fosse a nossa tábua de salvação, né? E como que a gente quebra isso? Como que a gente quebra isso? Como que a gente sai disso? Com conhecimento, entendendo a nós mesmos. Eu fiz aqui, gente, uma aula, né? Eu estruturei aqui pra gente ter um passo a passo. Como que a gente faz isso? Como que a gente absorve o que é nosso, o que vem da gente e o que vem do sistema? Como que a gente separa isso? O que é meu e o que é do sistema? O que é do nosso sistema familiar? Isso a gente consegue olhando pra gente, olhando para as nossas dores, entendendo o que é nosso. Bom, por que eu estou nesse padrão de relacionamento? Por que eu vivo esses tipos de relacionamento? Esse casamento, esse relacionamento é um relacionamento estruturado, é um relacionamento para ter filho, é um relacionamento que vai me levar para uma situação que eu vá me sentir bem, vai me sentir protegida, vai me sentir vista, né? Em parceria com alguém, onde isso não vai se tornar um peso, onde eu vou ter que passar de alguma forma pelo que a minha mãe passou, né? Eu não entreguei a minha filha para ninguém, porque eu já tinha ali uma estrutura de vida. Mas na época da minha mãe, ela teve que entregar, porque ela era nova e ela não tinha uma casa própria, ela não tinha emprego, então ela teve que... Muitas mães nordestinas, muitas mães, não só nordestinas, né, gente? Eu falo da minha terra porque é o lugar que eu conheço. Mas de onde a gente... Dos lugares que a gente conhece é o que a gente mais fala, né? Mas o que acontece? É a gente entender, é a gente ter esse discernimento de entender os nossos padrões relacionais. Porque essa história com a nossa mãe, mal resolvida, essa história pendente, essa história de dor, de sofrimento, de abandono, de rejeição, ela nos acompanha. Ela nos acompanha. E é comum, eu atendo mulheres, eu atendo adolescentes, jovens. Muitas vezes a menina está ali repetindo um ciclo. Eu não me dou bem com a minha filha.
A minha filha vive essa e essa situação comigo. A gente não se bate. Quando a gente vai ver, é a mesma situação anterior, é a mesma situação que a mãe dessa menina vivia com a mãe dela. E talvez que essa vó vivia com a mãe dela. E aí foi todo um ciclo, né? E aí como é que se rompe esse ciclo? Muitas vezes esse ciclo se arrasta por gerações, muitas gerações. Por quê? Porque a pessoa só está repetindo o que ela conhece. A minha mãe não cuidou de mim de alguma forma, por conta das dificuldades. Eu também não cuido do meu filho, ou eu super protejo, deixo essa criança num estado ali de dependência total. Essa criança cresce, se for mulher, cresce, namora, meio que vai embora, traz filho para dentro de casa pra gente criar, e aí fica aquele ciclo de repetição, né? De dor e sofrimento, porque a mulher que ela não tem uma relação boa com a mãe, e aí isso confunde vocês, porque não é que você vá: ah, Mari, mas minha mãe é narcisista, minha mãe é uma pessoa difícil, minha mãe é complicada, eu não consigo me entender com a minha mãe. Mas você não consegue se entender com a sua mãe, não é de hoje. Isso não foi na vida adulta, isso já vem, isso é uma bagagem antiga, isso é uma bagagem velha. Então existe alguns pontos lá atrás que precisa ser visto. Precisa ser olhado, precisa ser tratado. Tem feridas em você e na sua mãe que precisam ser vistas. Ah, a gente vai mudar a nossa mãe. Minha mãe não muda. Não, a sua mãe não vai mudar. Ah, mas a minha mãe não quer mudar. Eu já fui lá, já pedi perdão, já conversei com ela, já insisti e ela não muda. Não vai mudar. Porque enquanto você estiver olhando para ela como a criança que não recebeu o suficiente e cobrando dela na vida adulta o que ela não te deu, ela não vai, simplesmente não vai ficar bem com você. Porque toda vez que você, de forma inconsciente, oi Mari, boa noite, toda vez que você vai de forma inconsciente falar alguma coisa com ela, mesmo que você não diga, um coração ferido, coração machucado, você vai com um tom de cobrança, com um tom de que você não recebeu o suficiente. E aí, ah, Mari, não, você não sabe, eu vou sim, converso com a minha mãe, mas ainda tem dor ali. Se ainda tem dor ali, vocês vão se bicar. Ah, mas então eu vou ter amnésia. Vou esquecer de tudo que eu sofri por causa dela. Tudo que eu passei por causa dela. Porque ela não me protegeu, porque ela não cuidou de mim. Não, você não vai ter amnésia. Você vai curar, você vai olhar para essas dinâmicas, você vai olhar para essas feridas emocionais. Você vai se tratar. Não vai ser ela que vai vir te tratar e ela não vai mudar. Se você perguntar para mim hoje, Mari, a sua mãe mudou? Não, a minha mãe não mudou uma vírgula. A minha mãe, esse mês, ela chega aqui no Rio, a minha mãe mora na Bahia ainda. A minha mãe mora no Rio, mora na Bahia ainda, minha mãe chega esse mês. E eu tava pensando nisso hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha mãe. Como é que ela fala, assim, a minha mãe, ela é de uma pureza. Ela tem 65 anos de idade. É de uma pureza, é de uma leveza assustadora por tudo que a minha mãe passou, tudo que a minha mãe viveu de dificuldade. Você olha para ela, tem um riso fácil, um riso solto. Era para minha mãe ser uma pessoa muito amargurada, porque ela passou por poucas e boas, teve muitos filhos, eita gente, olha, são muitos mortos,
uma filha que ela não conhece, quer dizer, ela conhece, porque saiu dela, mas foi embora pequenininha. São muitas dinâmicas, é muito sofrimento. Outro dia, sentada aqui na mesa, a gente tomando café, eu fui jantando, a gente foi jantando. Eu fiz umas perguntas para minha mãe, assim, super suave, super de boa, mas eram perguntas difíceis. E ela me respondeu numa boa, completamente diferente das vezes lá de antigamente que eu ia conversar com ela e saía faísca, saía choro, discussão, briga. Por quê? Porque eu ia em tom de cobrança. E quando a minha mãe vinha na minha casa, eu ainda esperava que ela fizesse, que ela cuidasse da minha casa. Olha que louca! Que ela cuidasse, que ela fizesse alguma coisa na minha casa, que ela se quisesse cuidar, me ajudar com a minha filha. Gente, já passou, agora eu sou adulta. A minha mãe vem na minha casa como visita. Eu que sirvo a ela. E quando eu entendi isso ficou leve. Ela não tem obrigação de mais nada. Já foi tudo pago. Tá tudo certo, mãe. Ela não tem essa dívida mais comigo. Mas como que eu fiz? Eu fui me resolver. Ou então eu ia continuar batendo cabeça na vida. Eu fui para terapia, eu fui investir, eu fui gastar dinheiro. Eu não tinha nem para andar bonitinha, nem para andar arrumada. Se eu mostrar uma foto antiga aqui minha para vocês vão ver a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje. Eu vim sofrida do Nordeste, aquela menina sofrida, aí depois tive assim um up aqui no Rio, andava bonitinha, arrumadinha, né, trabalhando, não sei o quê. Mas o que acontece? Os padrões, as dificuldades, relacionamento ruim, e aí sem suporte, sem estrutura. E aí eu caí num momento assim terrível da minha vida. Minha filha ainda muito pequena, muita dificuldade para criar, sem a rede de apoio, né? Sem ajuda do pai. E aí eu tive que falar, não, essa vida aqui tá difícil demais. Deus me livre, eu não aguento mais. Tá pesada demais, eu não aguento mais não. Deve existir uma outra vida. Deve existir outra vida, porque essa vida tá pesada demais. Foi quando eu decidi que eu ia mudar aquela vida, porque devia existir uma outra vida que não fosse aquela que eu tava vivendo. Tava pesado demais. E aí que eu fui procurar terapia. E a minha dificuldade de procurar terapia com uma criança pequena eram os horários, viu? Eram os horários. Que horas eu ia fazer terapia? Se eu trabalhava de 10 às 5 da tarde, eu tinha ali um tempinho para me atrasar na condução, chegar em casa, buscar minha filha que era no mesmo condomínio que eu moro, fazer janta, ajeitar janta, fazer dever de casa, cuidar, não sei o quê, para rotina do dia seguinte. Então eu não tinha horário para fazer terapia. Eu trabalhava de domingo a domingo. Trabalhava de segunda a sábado, com 2 domingos no mês, assim. E aí, como é que eu fazia? Eu tive que dar os meus pulos, literalmente, para ir atrás de ajuda, para procurar ajuda. Porque aquela vida, eu estava sucumbindo, eu estava morrendo. E muitas de nós, a gente vê aí, a mulher, ela seca, ela perde o brilho, ela fica seca, ela some em vida. E eu olho para minhas fotos de hoje, o brilho que eu tenho hoje. Por quê? Porque a alma tá leve. Eu tô rica, tô milionária? Não. É a alma leve, é leveza. São as escolhas que eu passei a fazer. São as mudanças que eu fiz em mim. São as mudanças que eu fiz no relacionamento com a minha filha. Minha filha também foi para terapia. E hoje eu sou uma mãe melhor. Para que a gente crie nossos filhos melhor, para que a gente seja uma mãe melhor, a gente precisa cuidar da gente. Porque como eu fazia, eu cuidava tanto dela e
Não era isso. O certo era eu cuidar de mim. Também me priorizar, cuidar de mim, mas não é cuidar só da aparência, não. Cuidar da minha alma, do meu interior. Corpo, alma e espírito. Eu estar bem. Os nossos filhos ficam bem quando a gente fica bem, né? E, né, a força da escolha, como criar com mais consciência e amor, é fazendo novas escolhas, conscientes, é vivendo diferente, é procurando olhar para as nossas necessidades também, não só para as necessidades deles, porque quando eles veem a gente em vida, morrendo em vida, sucumbindo em vida, para dar para eles, eles também não conseguem receber. E ali a gente fica fazendo de tudo, fazendo o máximo, fazendo tudo que a gente consegue. E a gente, muitas vezes a gente faz de tudo e esse filho, sabe, muito no financeiro ali também para prover. E esse filho não recebe. Ele não recebe porque tá pesado para ele. Porque ele não quer ver a gente mal. Porque ele não quer ver a gente adoecendo. Porque eles não querem ver a gente perdendo o nosso brilho, perdendo a nossa vida, em vida, para dar vida para eles. Eles querem ver a gente bem. Se a gente estiver bem, eles ficam bem. Então, muitas vezes, nossos filhos estão com depressão em casa, estão tendo crise de ansiedade, estão com sintomas de outras doenças, muitas vezes doenças autoimunes, doenças físicas. E, na verdade, é um pedido de socorro. Porque a gente, na ânsia de criar bem, de criar melhor do que a gente foi criado, a gente mete ali os pés pelas mãos, tentando fazer o nosso melhor, tentando fazer o nosso máximo, tentando fazer o melhor que a gente pode. E aí é que tá. Aí é que tá as nossas dificuldades. Aí é que tá o que eles querem da gente. Muitas vezes a gente não consegue dar. Que é a atenção, mas a atenção de verdade. Estar ali, estar bem, estar presente. Não estar nem no passado, nem no futuro. Estar ali. A gente tá ali sem excesso de cobrança, deixando eles serem quem eles são. Mari, mas se eu deixar ser quem é, não vai dar nada que preste, não vai fazer isso. A gente não escuta os nossos filhos. Eu não escutava. Isso tudo, gente, é de forma inconsciente, porque a gente tá assim tão atribulada, tão preocupada em dar, que a gente se esquece de que eles precisam também que a gente fique bem emocionalmente, bem psicologicamente, bem mentalmente, para que eles fiquem bem. Entende? É isso. É sobre isso, é sobre fazer escolhas, é sobre fazer escolhas diferentes. É sobre nos escolher um pouquinho a cada dia. E eles verem a gente com brilho no olho. Muitas de nós, mulheres, a gente enfrenta uma batalha terrível. Não casa de novo, não arruma outro relacionamento, por medo. Medo do que a sociedade vai pensar, medo do que a família vai pensar. A sociedade também põe muita coisa na nossa cabeça. Eu escutei muita coisa. Vai botar um homem dentro da tua casa, vai arrumar homem, ó, tu tem filha mulher, que eu não sei o que, muita coisa, muita pressão.
que a gente vive. E a gente não se escuta. A gente precisa, a gente é mulher. A gente precisa reconstruir a nossa vida como mulher que somos. Precisa ter um amor, precisa ser amada. A gente precisa disso. Boa noite, Dandara. A gente precisa disso. A gente precisa ter esse suporte do masculino para que a gente equilibre, para que a gente fique no nosso lugar da mãe, sabe? No nosso lugar de mulher, para que esse homem, para que ele assuma uma parte, tudo bem? Para que ele assuma uma parte, né? E a gente assuma outra. O homem, a mulher e os filhos, né? Abaixo de Deus. Então, para que essa família tenha uma estrutura, para que esses filhos se sintam protegidos, cuidados, a gente pode sim casar de novo, pode sim ter um relacionamento de novo, pode sim reconstruir a nossa vida. A gente pode sim ser mulher, ser mãe, ser empresária, trabalhar fora. A gente pode, desde que a gente consiga equilibrar todos esses pratos sem deixar o nosso brilho sumir, sem deixar, sem morrer por dentro, sem enlouquecer, sem desestruturar a nossa casa, sem desestruturar a nossa família. A gente pode sim, tá bom? Então, eu queria deixar essa reflexão e eu queria me despedir de vocês. Vocês que chegaram depois, que vieram aqui só dar uma passadinha, vejam essa live, que essa live aqui vai te economizar pelo menos 1 ano de terapia. Você vai entender muita coisa, muitos processos que eu passei e que muitas mulheres passam e que estão passando. Só que olhar para essa dor, olhar para essa ferida é demais, é pesado, dói e a gente foge. Só que a gente só tem uma escolha, olhar para isso tudo. Olhar, sabe? Tirar o band-aid, passar remédio, cuidar dessas feridas, porque a gente carrega o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição. E a gente leva isso para nossa vida. E isso é a nossa vida adulta, o caos. E ainda sobra para os nossos filhos. Então é isso, gente. Quero agradecer todo mundo que passou aqui. Quero agradecer quem vai ver gravada, porque muitas pessoas não conseguem ver essa hora. Quem vai ver gravada. E hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para parar numa live, mas vem muito gravada. Vai estar lá no meu canal. Quem gosta de ver no canal, no YouTube, né? Pode ver lá no canal. Vai estar lá no meu canal. E é isso. Uma boa noite. E eu tô aqui. Me chamem no direct. Eu tô aqui para sessão, para mentoria, para o que vocês estiverem precisando. Tem ficha diagnóstica lá no link da bio para eu entender qual é o seu momento, qual é a sua fase, se a sua fase é de uma mentoria, é de terapia, é de uma constelação, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de fato, tenha feito sentido para você, tá bom? Uma boa noite e obrigada. Eu vou tirar um print aqui para poder. Para colocar. Boa noite. Tchau, tchau. Ó, próxima live, hein, gente? Manda aí pros amigos, compartilha aí com as pessoas, porque isso é um tema de utilidade pública. Todo mundo precisa. Muitas vezes a gente só não quer encarar ou a gente ainda não tem esse discernimento ou tá passando por uma situação difícil, não quer olhar. Tem muitas famílias precisando de ajuda. Vocês vão ver já muitas novidades aqui no meu Instagram. Muitas coisas legais acontecendo, tá bom? Boa noite. Oi, Vanessa!
Obrigada, compartilha lá para quem não viu a live, vou deixar salva. Vocês compartilham lá, gente, vai ajudar muito os nossos familiares, viu? Beijo, beijo.